alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir. Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal pelo PTB, cassado em 1964, preso em 20 de janeiro de 71. A nossa vida tinha se organizado muito bem no Rio de Janeiro. Todos adaptados, vivendo tranquilamente, cheios de amigos. E nós morávamos num lugar incrível, né? Numa casa na Adelfim Moreira, em frente ao mar, o que era uma alegria total para as crianças. Fim de ano, nós tínhamos ido à fazenda, eu tinha ido à fazenda do meu sogro em São Paulo com os meus filhos, como eu ia todo ano passar o Natal. Voltei no dia 19, Rubens também, Rubens vinha de São Paulo. E no dia 20 de manhã nos preparávamos para ir à praia. Já feriado, né? Dia de São Sebastião. A empregada entra muito assustada, diz: doutor, tem uns homens na porta querendo falar com o senhor. O Rubens vai, daqui a pouco eu vejo o Rubens voltar assustado para o escritório, assim como querendo impedir que uma pessoa avançasse. E olha, minha mulher, não se assuste, tudo bem, mas as pessoas empurraram, entraram no escritório e entraram 6 horas de metralhadora. Aí o Rubens disse: bom, parece que há uma ordem para eu ser levado para prestar depoimento. E os senhores, por favor, se acalmam. Aqui é uma casa de família, tem crianças, e as crianças vão ficar assustadas com essas armas todas, os empregados, a essa altura já estavam entrando em pânico. Ele conseguiu acalmar as coisas. Mas não, tudo bem, eu vou para a aeronáutica. E Rubens saiu conduzindo o carro dele. Os oficiais lhe disseram que não ia demorar umas horas para prestar algumas informações e que tudo bem, que nós continuássemos a nossa vida. No dia seguinte, eles me disseram que a casa ia ser liberada. Mas na hora da casa ser liberada, eles me comunicaram que eu teria que os acompanhar também para prestar declarações. A prisão foi uma sensação de total isolamento. Eu me sentia absolutamente perdida no mundo. Não havia contato com ninguém, a não ser com os eventuais interrogadores. Evidentemente, eu tentei saber primeiro a razão daquilo tudo. A prisão do Rubens, a minha prisão, que era para mim um verdadeiro absurdo. Aí continuavam os papos, os interrogatórios, as conversas paralelas e finalmente eu consegui saber que naquela altura eles estavam interessadíssimos em resolver um sequestro de um dos embaixadores. Eu acho que é do embaixador suíço, do qual eles não tinham ainda nenhuma pista. E tinham chegado a uma teoria que deveria existir uma pessoa extremamente competente, inteligente, corajosa, preparada, etc., rica, e que essa seria a pessoa que do Brasil daria todas as ordens e estaria organizando todo esse movimento. Até que finalmente, em julho, o caso ficou juridicamente encerrado, porque o STM negou o habeas corpus ao Rubens. E a Comissão de Direitos Humanos determinou o arquivamento do caso. A essa altura, então, apelar para quem? Quer dizer, se o governo insistia em dizer que o Rubens tinha desaparecido e todos os órgãos do governo insistiam em dizer isso, essa foi a resposta oficial dada à Câmara, ao STM, à imprensa, à Comissão de Direitos Humanos, à Comissão de Anistia Internacional, ao CNBB. Quer dizer, não havia mais o que fazer, a resposta era sempre a mesma. Se não se fazia um IPM dentro das Forças Armadas, enfim, das forças que eram responsáveis pela captura do Rubens, eu realmente não via mais o que fazer.
E, além de tudo, nós estávamos na época do governo Médici, em que a repressão, anos 71, foi a época em que mais sumiu gente, mais se prendeu gente, mais se matou gente. Quer dizer, as pessoas eram presas e, de repente, as famílias recebiam os cadáveres em caixões lacrados, que não podiam nem ser abertos. Realmente o desânimo foi muito grande. E aí houve o caso da Clarice. Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog, morto no DOI-CODE, 2º Exército de São Paulo, em 25 de outubro de 1975. Nós temos aqui no estúdio conosco o jornalista de São Paulo, Vladimir Herzog, que é crítico de cinema e documentarista. A gente estava esperando que ele, mais cedo ou mais tarde, fosse chamado para depor, e eles vieram na sexta-feira. Houve um acordo que ele se apresentaria às 8h30 da manhã. Depois das coisas mais ou menos decididas, né, depois desse acordo, segundo o Vlado, acordo entre cavalheiros, né, embora ele tenha ficado marginal do acordo, a gente foi para casa, foram alguns amigos, ficamos batendo papo. Inclusive, aí se começou a discutir como que ele se apresentaria. Porque o que nós queríamos que tivesse testemunha da apresentação dele. Porque você deve saber que existem vários casos de pessoas que simplesmente desaparecem. Ele chegou às 8h30 lá da manhã. Acredita-se que por volta das 4h30 ele morreu. O Vlado, quando morreu, ele estava no auge da sua formação como homem, como gente, como profissional. Recebi uma comunicação para depor, e os termos da comunicação eram o seguinte: depor no inquérito aberto para descobrir as causas do suicídio de Vladimir Herzog. Quer dizer, a coisa já começou assim de uma forma enviesada, né? Então a gente sabia que realmente na área criminal, na área militar, a gente não ia conseguir provar nada. Nós tínhamos que abrir uma ação civil que seria conduzida por meus advogados. Porque o IPM que estava acontecendo lá, que foi o Geisel que abriu, era um IPM ao qual meus advogados não tinham nem acesso. Nem quando eu fui depor, eles puderam me acompanhar. Então nós tentamos abrir um processo civil, e o processo civil que foi aberto no começo de 76, foi esse processo que nós tivemos a sentença agora do juiz Márcio de Souza, né? É um processo de ação, é uma ação declaratória, ele chama. É uma ação que eu responsabilizo a União pela prisão ilegal, pelas torturas e pela morte, consequente morte do Vlado. Finalmente, o juiz João Gomes aceitou, quer dizer, aprovou a ação e deu um encaminhamento à ação. E aí houve 2 sessões e com depoimentos realmente extremamente contundentes. Inclusive tem um depoimento do Duque Estrada, que é uma pessoa que ouviu toda a tortura do Vlado. E você sempre fantasia o que aconteceu lá dentro. Você não participou, você não tem dados, mas você fantasia o que está acontecendo lá dentro. E quando o Duque Estrada começou a fazer o depoimento, contando as torturas, as paradas, os vazios, os berros, era tudo aquilo que eu tinha sempre posto na cabeça. A justiça vai procurar a verdade, provar a verdade, entende? O judiciário tem que provar a verdade, ele tem que se impor, ele tem que chegar um dia e dizer isso. A verdade do sistema não é a minha verdade. A verdade que eles berram aí não é a minha verdade, absolutamente. Eu acho que dentro da verdade, é claro, existe uma ideologia, existe uma filosofia. Acontece que o que está aí não é a minha verdade, absolutamente. A verdade deles é a morte do Vlado. É o suicídio do Vlado. A minha verdade é o assassinato do Vlado. Entende? É diferente. Tereza de Lourdes Martins Fiel, viúva de Manuel Fiel Filho, operário, morto no DOI-CODE, 2º Exército de São Paulo, em 17 de janeiro de 1976. Prisão que eu soube, eles foram buscar ele na firma onde ele trabalhava. E lá só deixaram ele sair porque falaram que era um assunto de família. Ele mesmo falou, o encarregado da sessão do pessoal, que era um assunto de família que ele precisava sair. Primeiro ele conversou com os rapazes lá, né? Depois ele foi necessitado fazer um assunto de família que ele precisava sair.
saíram, mas da firma onde eu trabalhava até na minha casa é 15 minutos de carro. Eles demoraram 2 horas para chegar aqui em casa. Aqueles 2 policiais e ele. Demoraram 2 horas para chegar aqui. Eu estranhei porque eu estava na cozinha, escutei mexer na porta, o único que tinha chave na porta era meu marido. Quando eu saí aqui, eu vi ele assim, mas ele estava pálido, assim, não estava no normal dele, estava abatido. Eu falei, o que aconteceu? Eu pensei que ele estivesse doente, os rapazes vinham trazer ele em casa doente, né? Ele falou, não aconteceu nada, eles vieram a ver uns documentos da prefeitura que estava errado. Então eu fiquei parada e eles subiram. Meu marido subiu na frente aqui. Daí eles vieram pro quarto. Quando eu cheguei aqui, meu marido estava sentado aqui. Meu marido estava sentado aqui assim, com a roupa de serviço, sabe? Aqueles macacão cheio de óleo. Eu falei para ele, ai, nego, você está sentado na cama com aqueles macacão sujo? Ele pegou e não falou nada. E os dois senhores estavam com ele, estavam aqui. Estavam aqui nesse armário, aqui me tirando todos os livros para fora, os livros do meu marido do SESI, que ele estava se aperfeiçoando lá na firma mesmo. Então eles tiraram tudo para fora, jogaram tudo em cima da cama. Eles viraram as gavetas aqui, abriram essa gaveta, olharam tudo, abriram todas as gavetas aqui. E eu naquele criado também, nesse criado mudo aqui também, eles viraram aqui, abriram, tiraram uma garrucha velha que meu marido tinha aqui e levaram embora também. Aí desceram, olharam aqui nesse ó embaixo da escada, também não tinha nada. Foram para um quartinho que eu tinha lá no fundo, que era de costura. Também não encontraram nada. Então eu esperei, no sábado eu esperei. Quando foi 10h20 da noite, a minha filha falou, mãe, parou um carro aí. Atravessou aquele senhor e falou para mim, é aqui que mora o seu Manuel Fiel, filho? Eu falei, é. Ele falou, você é a esposa dele? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou do Hospital das Clínicas, eu venho avisar que ele morreu. Eu falei, como morreu? O marido estava cheio de saúde, como é que ele morreu? Eu ainda pensei, falei, vai ver que ele saiu de lá, vai ver que atravessou a rua, algum carro pegou ele, né, aconteceu alguma coisa. Eu falei, como ele morreu? Ele falou, ele se enforcou. Eu falei, ele morreu ou vocês mataram ele? Meu marido estava cheio de saúde. Eu falei, vocês que mataram ele. Aí ele pegou, me deu um embrulho de plástico com a roupa do meu marido e um envelope com um cinto. Com o cinto dele. Ele falou, olha, é bom mandar roupa, mas não é para ir mulher lá, não. Se for mulher, ninguém vai ver o corpo. Então, como estava toda a família do meu marido aqui, os sobrinhos, tudo homem, já meus cunhados estavam tudo aqui, foram todos para lá, não é? Mas ninguém viu o corpo. Eles não deixaram ver ninguém. Eles trancaram a porta, ficou só 2 indivíduos lá dentro trocando ele e ninguém viu o corpo. O sindicato, mas ele falou para mim que era melhor esperar, aguardar um pouco, porque aí havia muita pressão. Então, que não tinha, eu não ia encontrar advogado que pegasse uma causa dessa, porque ninguém ia contra o governo, né? O advogado nem ia querer ir contra o exército, contra o país. Então, eu esperei. Eu falei, vamos, Deus sabe o que faz, vamos esperar ver o que dá. Mesmo que houvesse esse negócio de política, que eles tinham certeza que eles estavam metidos em política, que era como se diz? Do Partido Comunista, as coisas que é proibido aqui, se eles tinham certeza que era isso, não precisava ter acabado com a vida. Mandasse ele para um país que tivesse liberdade para eles fazerem o que eles queriam com os partidos, né? Mas não tirar a vida dele assim. Porque acho que cada um tem direito de sua opinião própria, seus gostos. Acho que ninguém pode proibir uma pessoa de ter sua opinião própria. Eu acho que isso é uma coisa muito errada. O Manuel era um homem muito calmo, sossegado.